Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Sou o professor Jefferson, professor da disciplina de História, e hoje vamos ter mais uma aula de História. Espero que vocês prestem atenção ao vídeo, peguem o livro didático para estar acompanhando, ok? Só para falar para vocês que a escola sede não parou, então está todo mundo trabalhando. Eu estou dando minhas aulas, vocês em casa estudando, fazendo os exercícios. Lembrando que na segunda-feira, agora toda segunda-feira, nós temos encontro, pela videoconferência que vocês estão tendo acesso, ok? Então vamos para mais uma aula de História. Olha, como eu falei, estamos dando continuidade ao nosso conteúdo. Nossos conteúdos estão da onde? De onde? Do livro didático nosso, que é o Sistema de Ensino Trilhas. Hoje nós vamos ver o Brasil urbano e o Brasil rural. Primeiro vamos ver o Brasil urbano. Está na página 259, tá? Então vamos dar uma olhada lá no livro didático para nós estarmos dando início à nossa aula. Qual é o nosso livro? Sistema de Ensino Trilhas, página 259, ok? O Brasil urbano. Vamos lá para a aula de História. O Brasil urbano. Os portugueses fundaram várias vilas e cidades na época em que colonizaram o Brasil ao longo dos anos. Esses locais passaram por diversas transformações e muitas se tornaram grandes centros urbanos. Nós já vimos isso em aula passada, mas nós vamos relembrar, que o Brasil que nós temos hoje deu-se início lá em 1500, quando foi descoberto o território do Brasil. Aí foi quando o Brasil foi colonizado e a partir daí começou-se as cidades. Por quê, professor? Já existia cidade? Não existia cidade. Mas, porém, quando os portugueses chegaram, começaram a fazer as vilas, as vilas. Aí, pequenas vilas. Dessas vilas se tornaram cidades e hoje se tornaram os grandes centros urbanos, que é onde nós vivemos. Por exemplo, Manaus. Manaus é um grande centro urbano. Olha a dimensão que tem a cidade de Manaus. Nós sabemos essa dimensão que é a cidade de Manaus. Mas nós entendemos que para ser esse centro urbano que ela é hoje, começou de uma vila, de uma comunidade, por exemplo, de uma vila, e foi tendo essa dimensão que é hoje. Então, o Brasil urbano é isso que nós vemos hoje. São as grandes centros urbanos. Não somente Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, então tudo isso são grandes centros urbanos. E quais foram essas primeiras cidades? Vamos ver agora. As 8 primeiras cidades, 8, tá? Vamos falar de 8 primeiras cidades brasileiras foram Salvador, que foi em 1549, porque Salvador foi onde a família real também chegou ao Brasil, já existia lá, então se residiu lá alguns dias. Depois foi São Sebastião do Rio de Janeiro. Olha como é que era o nome da cidade do Rio de Janeiro. São Sebastião do Rio de Janeiro. E hoje é somente Rio de Janeiro, em 1565. Então, olha só, a diferença de anos de Salvador para o Rio de Janeiro. Depois teve a Paraíba, em 1585. Logo depois São Cristóvão, 1590 em Sergipe. Natal, 1599. São Luís, 1612, Belém, não se sabe direito, mas foi entre 1616 e 1628, e Recife, em 1630. Então, essas aqui foram as 8 primeiras cidades, construídas, começaram a ser realmente divididas em territórios brasileiros. Para vocês verem aqui, somente tirando Belém, mais Recife, Natal, São Luís, São Cristóvão, São Sebastião do Rio de Janeiro, Paraíba e Salvador, foi naquela região lá do norte, nordeste, pouco do centro-sul, mas que todos eram próximos do litoral brasileiro, próximo digamos, às praias, vamos resumir assim, são próximos às praias, só para a gente ter uma noção de espaço onde fica, tá? Vamos falar sobre as 2 primeiras cidades, que foi Salvador e Rio de Janeiro. Aí vamos entender o porquê foi criada, como foi criada. Então vamos lá. Cidade de Salvador, 1549. Um pouco distante da Vila da Barra, em 1536, Salvador foi construída.
em 1549, ao estilo medieval, com uma cidade pequena, murada, cercada por um fosso e pontes levadiças. Várias fortificações foram construídas para protegê-la. Seus prédios, ruas e praças foram construídos de forma planejada. E nós vimos, olha só, a história de Salvador, 1546, 49 anos depois, quase meio século que o Brasil tinha sido descoberto, foi criado a cidade de Salvador, ao estilo medieval. Como assim medieval? Você lembra esse filme assim, de antigos, que tem castelo? É nesse estilo, esse que é o estilo medieval. Mas foi uma cidade pequena. Se vocês forem ver em filmes, tem o castelo lá principal do rei, aí é feito toda uma muralha ao redor, não é assim? Então esse também foi o estilo de Salvador. Ó, cercado por um fosso, que é justamente essa muralha, que digamos que tem ao redor, e as pontes levadiças, né? Que quando vocês veem filme que vão atacar, levantam a ponte para as pessoas não passarem, então isso são pontes levadiças. Aí várias fortificações foram construídas para protegê-la. Fortificações são aquelas torres de observação que fica, digamos, guarda lá observando. E os seus prédios, ruas e praças foram construídos de forma planejada, porque era o espaço que tinha ali dentro. E não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir a Salvador, mas se forem, vocês vão perceber que realmente, a parte do Pelourinho, ali toda ela é muito bem planejada. As ruas são certinhas, dobra aqui, dobra ali. Então, a gente percebe realmente essa forma planejada. Lógico que tem Salvador já não é completamente diferente. Olha, em 1549 nós estamos no ano de 2020. Então, é completamente diferente, né? Nós não podemos fazer essa comparação de que seja melhor ou pior, porque aqui, olha a diferença. E aqui é um registro da cidade de Salvador, 1549. Não sei se vocês estão para analisar, mas aqui tem já os barcos chegando. E aqui é Salvador. As fortificações, tudinho, ó, aqui no farol. Então, Salvador, a primeira cidade brasileira em 1624, durante um ataque holandês. Então, os holandeses estão atacando Salvador para tentarem conquistá-la. A capital do Brasil foi também cobiçada por ingleses e franceses, porque nessa época Salvador era a capital do Brasil. Os holandeses a ocuparam por cerca de um ano, até serem expulsos. Depois invadiram Pernambuco, mas foram finalmente expulsos do Brasil em 1654, após várias batalhas e diplomacia. Então aqui é um exemplo, né, de como era a cidade de Salvador lá em 1624, desculpa, tá? Que foi quando foi invadida pelos holandeses. E a segunda cidade construída, né, no Brasil foi a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Que esse era o nome, depois que se tornou apenas Rio de Janeiro. Após a chegada da família real em 1808, o Rio de Janeiro tornou-se o principal centro cultural e a maior cidade do Brasil, desbancando a Bahia. A partir de então, o Rio de Janeiro tornou-se uma das cidades mais importantes do mundo. No século XX, era a cidade maravilhosa. E ainda continua sendo, né? Mas aqui nós estamos falando do século XX. Para a gente entender. O ápice dessa cidade, realmente, quando ela realmente se viu uma cidade grande para a época, foi quando a família real portuguesa veio para o Brasil, mas ela ficou primeiro em Salvador, depois que eles foram para Rio de Janeiro. Que aí Salvador deixou de ser capital, o Rio de Janeiro tornou-se capital. Mas aí, esse é um pouco da história da cidade de Janeiro. Por quê? Porque aqui o Rio de Janeiro, com a chegada, ela tornou-se o quê? O centro cultural. Diferente, desbancando a Bahia, porque lá a Bahia era a capital do país, então tudo girava em torno da Bahia. Mas a partir do momento que a família real de Portugal, que governava o Brasil, na época Brasil Colônia, que eu já expliquei para vocês também o que é o Brasil Colônia. O Brasil, eu vou relembrar, tá? O Brasil Colônia é quando ele era governado e administrado por Portugal. Então todas as decisões que eram tomadas no Brasil, elas vinham de Portugal, tá? Então, assim, o que é uma colônia? É quando um território é administrado e governado por outro. Então, no Brasil existia aqui, mas tudo que girava em torno do Brasil era Portugal que decidia, até quando Dom Pedro declarou a independência do Brasil, ok? Então, aqui é um pouco da história, né, do Rio de Janeiro. E aqui é uma imagem, né, que é a fundação do Rio de Janeiro, em tela do artista carioca Antônio Monteiro.
acervo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então aqui é o exemplo da primeira missa, quando se pensava em que o Rio de Janeiro ia se tornar uma cidade, ok? Agora vamos ver o Brasil rural. Nós já vimos o Brasil urbano, as outras primeiras cidades que foram feitas. Falamos sobre as duas primeiras, que foi Salvador e Rio de Janeiro, que tinha o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro. Agora o Brasil rural também está no nosso sistema de ensino Trilhas, na página 238, tá? Vamos acompanhar lá. O Brasil rural. No espaço rural, as terras utilizadas para o cultivo agrícola, para a criação de animais e também como local de moradia e de sustento de muitas pessoas. O espaço rural do Brasil passou por várias transformações ao longo dos anos, que alteraram constantemente suas paisagens. Então, realmente foi aqui que nós vemos que o Brasil começa, é no Brasil rural, porque nós fomos analisar, é lá do Brasil rural que sustenta o Brasil urbano, porque lá em que é feito o quê? O cultivo agrícola, que é onde encontra as frutas, verduras e tudo isso. A criação dos animais para o comércio, como a galinha, o frango, né, no caso, a carne bovina e outros cultivos que se tem lá. Então esse é o nosso Brasil rural, que é. Mas lá também moram as pessoas, como aqui no local de moradia e sustento de muitas pessoas. Porque realmente é de lá que vem todo o sustento para o Brasil urbano, aqui do Brasil rural. No livro de vocês, na página 242, que é 242, tem essa imagem, que é o Músico na Roça, pintura de Wilson Vicente, de 2015, que demonstra um pouco do Brasil rural de hoje, né? Que é uma casinha lá simples, né? Família reunida ali, cantando. Mas sendo que aqui além de ser uma moradia, também é onde se produz produtos, né? Tanto para alimentação, como para vestimenta e entre outros, tá? Então vamos descrever a pintura representando no Brasil rural no dia de hoje. Então vamos analisar a figura aí. Peguem o livro de vocês na página 242 para analisar essa figura. O que nós vemos? Nós vemos uma família, primeiro. Pode ser o pai, a mãe, o avô, digamos, pode ser o pai do pai da família. Vemos uma casinha simples, né, pintada nas cores brancas, com as janelas azuis e porta. Uma pequena cerca, uma árvore florida. Lá atrás, se vocês forem ver no livro, vocês têm tipo uma montanha. Aqui nós vemos algumas árvores que podem ser frutíferas, nós não sabemos. Uma pequena árvore aqui em frente. Então isso é descrever, nós observarmos como é a estrutura. O chão todo aqui é de barro, né? Não tem asfalto. Então isso também dá uma diferença, né, no nosso Brasil rural. Então vocês também podem estar analisando aí, vendo outras coisas também. Então vamos ver lá em 1500 como funcionava. Em 1500 existiam entre 2 a 4 milhões de indígenas vivendo no território que atualmente corresponde ao Brasil. Suas tradições valorizavam o uso não predatório das terras e o respeito à natureza. Então, nessa época, aqui, em 1500, olha a quantidade de indígenas que existiam, né? De 2 a 4 milhões de indígenas. Então, já era uma população realmente muito grande. E eles lá nessa época, tudo era rural. O Brasil era todo rural. Por quê? Porque não tinha essa diferença de Brasil urbano e rural, porque eles viviam da maneira não predatória das terras, que eles era onde eles tiravam a alimentação deles, respeitando a natureza, sempre respeitando a natureza. Logo após o descobrimento, as riquezas naturais na terra não se revelaram promissoras, até a introdução da produção de açúcar na região Nordeste, principalmente em Pernambuco. Isto obrigou os portugueses a introduzirem a mão de obra escrava, capaz de realizar tarefa de cultivo de monocultura, sistema muitas vezes chamado de plantação. Então, o Brasil rural se desenvolveu o quê? A base da cana-de-açúcar lá na região Nordeste, que foi especificamente mais nessa região, no caso Pernambuco, que obrigou o quê? Os portugueses a introduzirem a mão de obra escrava, né, dos africanos e dos afrodescendentes, que era justamente o que eles praticavam, a monocultura, que eu já expliquei também o que é a monocultura.
A monocultura é quando se cultiva apenas um produto e pronto, aquela região gira em torno desse produto. Por exemplo, se eu, professor Jefferson, planto, por exemplo, lá no meu terreno da zona rural, apenas abacaxi, o meu vizinho planta banana, o outro planta macaxeira, então os três estão praticando a monocultura, porque cada um planta e cultiva apenas um produto, no caso, abacaxi, banana e macaxeira. Entenderam? E a questão do Brasil rural, ele foi se transformando o quê? As paisagens. Até cerca de 1530, 30 anos depois que o Brasil foi descoberto, os portugueses mantiveram a exploração restrita apenas ao litoral, que é aquela parte próxima ao mar. Eles apenas cultivavam e estavam explorando ali. Depois é que eles foram adentrando ao Brasil, conhecendo que o Brasil era muito grande e é muito grande. Então vamos ver aqui. Analisar o Brasil rural nos dias de hoje. Predominância de população rural ou urbana, isso nos anos 2000, há 20 anos atrás, tá? Os dados hoje em dia são completamente diferentes. Então nós vamos ver aqui, ó. A urbana é essa de vermelho, laranja, amarelo, digamos um laranja escuro e um amarelo. Então essa é a predominância da zona urbana. E a zona rural é os tons de verde, que são todos esses aqui, ó. Para nós vermos, ó, de 100% é a zona urbana aqui, então nós vemos 100% é um pouco grande, ó. Então para nós analisarmos aqui, esses tons de vermelho são da zona rural, então nós percebemos que o Brasil então, é um Brasil rural realmente, ó. Apenas aqui, ó, aqui realmente já não tem tanto assim, né? Aliás, o verde é todo rural. Aqui então, na nossa região é bastante rural. Aqui nessa região aqui também, ó. E os tons de vermelho também estão, olha aqui, ó. Onde tem São Paulo e Rio de Janeiro, ó. Realmente são os centros urbanos do país, né? Que olha só a diferença. A população rural, isso também nos anos 2000. Olha a diferença, ó. Tudo isso aqui era população rural. Os pinguinhos aqui onde tem. Aqui também, população rural. Vamos lá. O Brasil urbano e rural no dia de hoje. Atualmente no Brasil a maior parte da população é urbana, ou seja, moram e residem nas cidades. Segundo dados do IBGE, que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, somente 15% da população total brasileira vive em áreas rurais, só apenas 15%, gente, é pouquíssimo. Aqui eu fiz um gráfico para a gente entender, olha a diferença. A população brasileira urbana é 85% e só isso aqui é o rural. Então é uma diferença muito grande. Se nos anos 2000, vamos analisar aqui, ó, a diferença, nós vimos que a área urbana já era grande, olha, há 20 anos atrás, então hoje em dia isso aqui é completamente diferente. Para vocês verem que atualmente, olha só um pouquinho que é a zona rural. E é essa zona rural aqui, ó, que faz com que sustenta aqui em questão de produção agrícola essa zona urbana. População brasileira, isso em 1950. Vamos entender. A urbana era 64% e a rural 36%. Já era um pouquinho, não tão pequena como hoje. Agora vamos ver o Brasil urbano e o Brasil rural. Então esse foi o conteúdo de hoje, o Brasil urbano e o Brasil rural, a diferença em 1950 para ver o de 2020. Então nós percebemos a diferença, né? Então esse é o Brasil urbano e rural que nós temos hoje, que foi antigamente. Foi descoberto pelos portugueses, foi daí que foi dado início às grandes cidades, e o que se tornou hoje os grandes centros urbanos. E as áreas rurais, que eram que alimentavam a zona urbana e continuam sendo hoje, né, de produção agrícola, cultivo também de carne, tanto carne vermelha como carne branca, dos frangos e boi, no caso. Então, o Brasil urbano depende do rural e o rural depende do urbano. Então, nós vimos essa diferença historicamente contando como foi que se deu o Brasil urbano e o Brasil rural, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem bem.
Espero que tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, olhem lá no livro didático, façam pesquisas. Esses mapas que eu mostrei, pesquisem na internet para vocês terem uma noção maior de como é que está hoje a área urbana, a área rural, para que vocês possam estar compreendendo melhor o conteúdo, ok? Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!